Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, tudo bem? Estamos felizes neste dia de poder estarmos meditando na palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Amém? Estaremos meditando hoje, neste momento, sobre que tipo de cristão você é. Estamos vivendo em dias difíceis, dias trabalhosos, onde cada dia que passa mais nós temos cada perfil de cristão, surgindo nesses momentos, nesses tempos, os últimos tempos da igreja na face da terra. Então, pensando neste momento que muitos estão passando, onde existe qualidades de cristãos, pessoas que cada dia que passa tomam uma modalidade de estar adorando a Deus, Hoje em dia estamos vivendo um momento difícil, onde existe uma igreja para cada tipo de pessoas, Não precisa mais renunciar a nada, não precisa mais mudar de vida, porque se aquela igreja lá ela exige ali de você, pela palavra de Deus, uma mudança, mas a outra não exige. Então fica tranquilo que a outra lá tem acesso. Isso aqui tu não pode aqui, mas na outra lá pode. Então isso é um cuidado que devemos ter como cristão, não é verdade? Porque o problema não é nós irmos para a igreja que pode. O problema é nós irmos para a igreja que verdadeiramente está andando pela palavra de Deus. Porque na verdade o evangelho não se adequa a nós. E nós sim se adequa ao evangelho. Nós devemos estar de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não vai submeter-se aos meus gostos, às minhas manhas, às minhas vontades. O evangelho de Deus ele confronta a pessoa, ele confronta a mim, ele confronta a você, para que nós possamos viver em novidade de vida. Amém? E é nesse pensamento, meus queridos irmãos, que eu quero nesta manhã trazer uma palavra ao coração da igreja, dos irmãos, dos amigos do Instagram. Se puder também compartilhar esta palavra, será de bom grado. Deus irá falar ao coração de pessoas que precisam estar ouvindo esta palavra, pessoas que precisam estar recebendo esta palavra da parte de Deus. Porque quando a gente, irmãos, ouve, a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, tá certo? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, se nós somos de Deus, nós então abriremos espaço para estar ouvindo esta palavra, para que estejamos aplicando esta palavra em nossos corações. É esse o objetivo de estarmos aqui nesta manhã e iremos meditar nesta palavra. Queridos irmãos, o texto escolhido para que possamos estar falando sobre que tipo de cristão você é, está no livro ou na carta escrito à igreja de Coríntios pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Muito conhecido, muito interessante esse texto e abrange muito bem a realidade que estamos vivendo nesses últimos dias. Diz assim a palavra de Deus: E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podes, porque sois carnais, pois havendo entre vós. Primeira coisa que acontecia naquela igreja: invejas. Não sois porventura carnais, não andais segundo os homens, porque dizendo um sou de Paulo, eu de Apolo, porventura não sois carnais, porque quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes?
pelo quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Meus queridos irmãos, nesse texto, nós observamos que a palavra de Deus, ela vem nos trazer uma informação concernente à igreja de Coríntios, né? Naquele antepassado, o apóstolo Paulo lhe traz uma palavra, irmão, que é tão atual, é muito atual. Nós observamos que Paulo fala a uma igreja que, se nós meditarmos nesta igreja ou aprofundarmos bem concernente a essa igreja, nós vamos observar algumas coisas que estão acontecendo ou que aconteceram naquela igreja, que reflete nesses últimos dias que estamos vivendo. Em uma linguagem mais próxima do original, eu quero ler também com os irmãos, diz o seguinte, a forma escrita desta Bíblia. Será que com isso... Perdão, estou lendo aqui o 2, 1 Coríntios, capítulo de número 3, diz assim nessa linguagem dessa versão bíblica. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não pode recebê-lo e nem ainda agora podes, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois, quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servo, por intermédio dos quais vieste a crer. Isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Queridos irmãos, nesse contexto bíblico, nós encontramos que a palavra de Deus ela é muito clara concernente ao que está acontecendo aqui na igreja de Coríntios, o que está surgindo aqui na igreja de Coríntios. Nós vemos que Paulo aqui, ele traz uma solene repreensão. Eram carnais porque tinha substituído a fé em Cristo por outras coisas. Então observe que Paulo traz aqui uma repreensão, um cuidado com a igreja. Quando eu falei que a igreja de Coríntios, ou essa carta escrita à igreja de Corinto é tão atual como podemos dizer assim, nos dias de hoje que estamos vivendo, porque nós vamos ver, irmãos, algumas coisas que está escrito aqui, que esta igreja, denominada falando, era uma das igrejas mais fervorosas de antigamente, dos tempos do apóstolo Paulo. Era uma igreja que trazia um fervor contagiante ao ponto de ser conhecida, como uma igreja fervorosa, uma igreja que tinha manifestações poderosas. Porém, irmãos, era uma igreja muito problemática, Era uma igreja muito problemática. Era uma igreja onde era muito poder, era muito fogo, mas porém uma igreja problemática. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo de número 1 da mesma carta que estamos lendo, e versículo
de número 4, ele diz assim, o apóstolo escrevendo: sempre dou graça ao meu Deus, ao vosso respeito, o propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecido, nele e em toda palavra e em todo conhecimento. Nós vemos que a igreja de Corinto teve privilégios, né, que até outras igrejas não tiveram. Uma igreja que o apóstolo Paulo diz que ela foi enriquecida, né? Ela foi enriquecida tanto em palavra, tanto em conhecimento. Então foi uma igreja que foi bem instruída. Foi uma igreja que Paulo perde o seu tempo ensinando, doutrinando, trazendo ali aquela igreja ali uma palavra ao ponto daquela igreja amadurecer. Está uma igreja já madura. Na versão que temos aqui, capítulo 1, versículo 4, diz assim: sempre dou graça a Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecido em toda palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Nos primeiros capítulos, irmãos, nós observamos que o apóstolo Paulo traz um elogio àquela igreja. Traz uma palavra de elogio àquela igreja. E ele coloca aquela igreja como sendo uma referência. Tá? Sendo uma referência. Ele diz assim: o nome de Cristo ele foi confirmado em vocês. Tá? O nome de Cristo estão confirmados a vocês. Ou seja, numa linguagem mais simples, é dizer assim: vocês é referência. Vocês têm uma referência. Vocês é diferenciados diante daquilo que vocês receberam. Vocês têm um algo a mais, né? Então observe que essa igreja aqui não era uma igreja tão imatura, era uma igreja que sabia muito bem o que estava recebendo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz aqui, porque em tudo foste enriquecido, ele tem a intenção de identificar a fonte de toda coisa boa, que é Cristo Jesus. Quando ele fala enriquecido em toda a palavra, não está falando de dom de língua, né? Como alguém pensa, mas de todas as promessas de Deus que pronunciou e deu desde o início, do início dos tempos, né? E em todo conhecimento. Então não está falando aqui em questão de um culto pentecostal, ou movimenteiros, como alguém chama, mas está falando aqui da maturidade. A igreja ela foi instruída, a igreja ela foi crescida de uma forma madura, ou seja, o que o apóstolo Paulo dá para esta igreja de início, irmãos, era para que ela crescesse. O que o apóstolo Paulo aqui ele investe nessa igreja era para que houvesse um crescimento, mas só que este crescimento ele é retardado, a igreja não desenvolve. Infelizmente estamos vivendo em dias que hoje muitas vezes estamos ensinando a palavra, produzindo um crescimento espiritual aos crentes, às igrejas, mas os crentes estão raquíticos, estão fastiosos, não querem mais uma comida sólida, irmãos, querem viver da comida, como diz um amigo meu, da comida pastosa, né? Não quer comer um alimento mais sólido, mais maduro. Então a igreja de Coríntios aqui foi uma igreja que foi bem alimentada, porém ela não desenvolveu, ela não atribuiu. Quando Paulo ele traz este relato no capítulo 1, versículo de número 4, ele diz que, versículo número 5, diz: pois em tudo foste enriquecido, em toda palavra, em todo conhecimento. Então vemos essa igreja aqui, ela foi bem instruída, ela foi bem alimentada. O início da sua fé, ela teve o privilégio de ter uma boa instrução, um bom acompanhamento, porém ela não desenvolve, né? Ela não cresce. A igreja não tem o interesse, irmão, de desenvolver, de estar crescendo espiritualmente. Como eu falei no início, hoje estamos vivendo em dias difíceis, porque a maioria hoje tem igreja para todo tipo.
aonde quando queremos trabalhar na vida de um cristão, de um servo de Deus, e queremos que ele desenvolva, que ele cresça, não um crescimento como muitos pensam, em cargos dentro da igreja, mas um crescimento espiritual, um conhecimento com base na palavra, ao ponto de saber onde está, para onde vai, né? Ter os seus pés no chão. Quando você leva o povo a esta maturidade, o povo não quer. Porque estamos vivendo em dias, irmãos, que o oba-oba tem atraído muitos públicos. Eu não digo nem crentes, mas muitos públicos. Pessoas estão olhando para o teatro e não para a realidade da coisa. E essa igreja aqui, logo no capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5, Paulo começa a dizer que eles foram bem alimentados, eles foram bem instruídos. E a ideia de Paulo aqui era que, daqui por diante, essa igreja formasse pessoas, formasse cristãos abalizados, formasse pessoas que pudessem dar continuidade. Mas nós vemos que essa igreja ela não cresce. Ela não cresce. E como eu falei que essa igreja de Corinto é tão atual como todas, nós observamos que tem pessoas assim. Você investe, você acredita, você ali orienta, mas a pessoa não desenvolve. A pessoa não cresce espiritualmente. Lendo mais embaixo, versículo 6, diz assim: porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhe falta nenhum dom espiritual. De maneira que não lhe falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardeis a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firme até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio da qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, Paulo aqui, ele traz mais uma expressão dizendo, olha, de maneira que nenhum dom falta a vocês. Os irmãos estão entendendo a dimensão da informação que esta igreja recebeu? Vocês estão compreendendo a dimensão das informações que essa igreja ela adquire? Do investimento que o pastor Paulo faz a essa igreja? Do investimento que Paulo faz com que essa igreja seja bem atribuída, e do investimento que Deus faz a essa igreja, do investimento que Deus coloca nesta igreja, nós vemos aqui um patrocínio, tanto material como um patrocínio espiritual. Deus e Paulo investindo para um desenvolvimento desta igreja. Existe, irmãos, uma palavra lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 18, eu vou ler aqui, não fugindo do contexto daquilo que estamos falando, mas falando também sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Capítulo 3 de 1 Pedro, 2 Pedro, perdão, capítulo 3, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor Jesus, 3 e 18. Pois Cristo foi sacrificado a única vez por vossos pecados. Juntos, deixa eu ver aqui numa linguagem mais... 2 Pedro, perdão. 2 Pedro 3 e 18, aí que encontrei. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja glória agora do dia do eterno. Amém. Nós observamos aqui, irmãos, que Pedro também, ele falando sobre crescimento, sobre crescimento, nós observamos que quando ele escreve aqui a igreja, ou melhor, quando Pedro escreve aqui, Pedro ele traz aqui um entendimento de crescimento. Ele diz: antes crescei
na graça, né? Antes crescei na graça. E esta palavra crescimento aqui, ou graça, aqui nesse texto aqui, ele tem duas interpretações gregas, né? Ele tem duas informações gregas para a palavra graça, nesse versículo 18. Antes crescer na graça, sabemos que graça, né, no grego significa favor de Deus não merecido, né, como muito conhecido aí. Porque quando traduzimos essa palavra graça no verbo grego charis, ou charis, como queiram chamar, traz a ideia de favor de Deus, traz a ideia de favor de Deus não merecido, misericórdia, aquilo que Jesus fez na cruz, né? Que Jesus fez na cruz, intercedendo para que nós possamos ter uma vida de comunhão com Deus. Quando levamos esta palavra, a mesma palavra graça, mas para outra origem, não charis, mas charis, com CH, nós encontramos outra interpretação da palavra grega para a palavra graça. Tratando-se do crescimento aqui, nós vemos que esta palavra aqui fala de elegância, perfume, aroma. Entenda, charis, a mesma palavra grega, charis, ou charis, como queira, ele traz a ideia de favor de Deus. Favor de Deus não merecido. Quando tiramos a mesma origem, mas da palavra grega charis com CH, nós tiramos agora a palavra graça como elegância, como cheiro suave, como representação daquele que nós estamos servindo. E Paulo ele vai escrever no capítulo 2 de 2 Coríntios, deixa eu ver que está mais perto, 2 Coríntios capítulo 2, Paulo vai nos dizer o seguinte, ele vai transformar essa palavra grega para charis, para elegância, para cheiros, para encanto, para beleza. E no capítulo 2, versículo de número 14, ele fala o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele traz exatamente a informação do que Pedro está dizendo ali no capítulo de número 3, versículo 18 da segunda carta aos Coríntios. Ele diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, porque para esse é um cheiro de morte, para aqueles são aromas de vida. E quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quando eu falei lá, quando a Bíblia, a palavra graça, ela traz a ideia da palavra grega charis, ela traz exatamente isto. A informação, nós recebemos que nós temos que desenvolver este perfume. Nós temos que desenvolver este crescimento. Vou ler aqui numa linguagem mais próxima aqui do original, para que a gente tenha assim uma compreensão, não mudando a palavra, mas somente uma compreensão mais relativa. Diz assim, versículo 14: contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. É por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Ou seja, quando Paulo investe nesta igreja aqui, quando Paulo investe na igreja de Coríntios, a ideia de Paulo era que este vestimento, não somente de Paulo, mas também de Deus, este vestimento ele produzisse um cheiro, irmãos, um cheiro agradável, ao ponto que pessoas pudessem receber também, não somente os salvos, mas também aqueles que perecem. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a partir do momento em que eu cresço espiritualmente, que eu desenvolvo espiritualmente,
tanto as pessoas que são salvos irão me ter como um testemunho de crente diante de Deus, como também as pessoas que perecem. E nós vemos que essa igreja aqui, ela sente agora, Paulo agora sente aqui nessa igreja um grande prejuízo espiritual. Diante do investimento que Paulo faz através do nosso Senhor Jesus, nós vemos que agora essa igreja não produz esse cheiro, não faz com que este aroma se exale de maneira com que pessoas possam sentir também essa fragrância. E, infelizmente, como eu repito, a igreja de Coríntios ela é muito atual, porque infelizmente temos crentes hoje que é muito avivado, é muito poder, é muito fogo, mas não exala o bom perfume de Cristo. Ninguém tem essa pessoa como referência. Ninguém pode olhar para você, receba você que está precisando. Ninguém pode olhar para você e dizer assim, aquele é um crente, aquela é uma crente. Aquela pessoa ela é diferente. Quando ela chega, o ambiente muda. Ela exala um perfume diferente. É isto que Pedro está dizendo lá em 2 Pedro 3,18, traduzindo a palavra da origem chariz. É cheiro, é aroma, é exalar o bom cheiro de Cristo, como Paulo vai dizer aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 14 em diante. Ele traz essa ideia. E essa igreja aqui, ela teve todo o seu investimento. Ela teve todo o seu aparato. Paulo instrui aquela igreja. Paulo diz que nenhum dom vos falta. Porém, aquela igreja vivia uma decadência espiritual. Uma das coisas que nós podemos observar, irmãos, e a gente falaria aqui o dia todo sobre essa igreja, mas só queremos somente abordar uma das coisas, é a falta de compromisso com a palavra de Deus. Quando nós deixamos de ter compromisso com Deus, irmãos, nós deixamos de exalar este perfume. Quando nós deixamos de ter compromisso com Deus, nós deixamos de estar fazendo a diferença entre o meio, entre o povo, tanto o evangélico como também o não evangélico. Existem muitos crentes como linguagem vulgar, que é muito falado aí fora. As Maria vai com as outras, né? Pessoas que diz que tem compromisso com Deus, mas não exala este perfume, não faz com que esse perfume ele abranja dimensões ao ponto de alguém querer estar na igreja. Estamos vivendo em dias, irmãos, que as pessoas, diante dos comportamentos dos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas que não são crentes, não querem fazer parte na sua igreja. Porque eu fazer parte naquela igreja ali, daquela irmã, daquele irmão, não quer. Não é? Mas que Deus nos ajude, que nós possamos, irmãos, entender que nós precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Entenda, estamos falando aqui já há algum tempo, e aí não conseguimos chegar ainda no capítulo 3 da leitura que lemos. Possivelmente não iremos ficar aqui até lá. Mas somente aqui nós já granjeamos informações que precisamos melhorar, irmãos. Há um investimento dado, né? Eu acho interessante quando Jesus conta, né, a parábola ali da videira, daquela figueira, né, no caso, e o dono da figueira chega ali diante aquele agricultor e diz assim, corte ela, porque já faz 3 anos que eu venho procurar fruto aqui e não acho. E ela está ocupando lugar inutilmente. Observe que ali há duas visões ali, muito fortes. É a primeira visão de quem investiu, né? A primeira visão de quem patrocinou, a segunda visão de quem estava cuidando. Sabemos que ao investimento, ali nós vemos ali duas formas de manifestação do amor de Deus. Nós vemos o amor de Deus em justiça, executando a sua vontade, tira, joga fora, exclui, né, de uma forma mais severa, né, porque muitas vezes as pessoas colocam o amor que Deus tem como um amor que possa suportar tudo. Você peca, você falha, tira a maior onda, como diz o mundo aí fora, e depois você está ali na igreja cheia de Deus e cheio de Deus. Não é assim, irmãos. Não é assim. Tem pessoas que estão ocupando lugar na vinha ou na plantação de Jeová inutilmente, irmãos. E Jesus vai tirar, Jesus vai remover, Jesus vai fazer com que você saia desta situação, porque Ele não quer você assim. Só que também há o outro lado aqui, neste mesmo texto, o amor que cuida.
E quando aquele dono ali, ele diz assim, não, deixa mais um ano, que nós vamos investir, nós vamos adubar, eu vou cuidar, eu vou tratar a terra. Se ela não produzir, aí a gente arranca. Então observe que há duas visões ali do amor de Deus. O amor de Deus justo, aonde Deus investiu, colocou ali, fez um investimento muito sério, mas também ele também tem as suas determinações, ele tem a sua vontade. Aquele que não quer fazer, irmão, aquilo que Deus colocou para fazer, aquele que não quer estar na obra do Senhor, servindo ao Senhor, Deus tira, irmão, e bota outro. Não tem argumento, não tem choradeira, não. Deus levanta alguém. Jesus queria levar a mensagem aos gentios, só que Pedro estava travado com os gentios. Só que Pedro dizia assim, não, gentio não tem vez, gentio é inferno, gentio não tem salvação. Jesus levanta Paulo, irmão, vai lá em Roma, tira Paulo e faz com que Paulo leve o evangelho até os gentios, e a vontade dele, irmão, acontece. Então muitas vezes nós estamos ocupando lugar inutilmente na presença de Deus. Então reflita nisso, veja o que é que você está fazendo aqui. Como eu coloquei no título, que tipo de cristão você é? Você é o cristão que está desenvolvendo diante daquilo que Deus investiu em você? Ou você tem estacionado? Né? Ou você tem procurado um lugar aonde se adequa aos seus pecados, às suas vontades e os seus desejos? Porque é assim hoje. Não vou ficar ali não, mas não, porque pastor, presbítero, quem foi, chamou a atenção, me corrigiu. Meu amigo, minha amiga, a ideia do pastor, a ideia do presbítero, a ideia do líder da igreja, do líder do conjunto, do líder do vocal, é levar você para o céu. Né? Agora, se você não quer ir para o céu, os caminhos é você quem faz. A trajetória é você quem faz. Então, naquele dia, será tudo colocado, irmãos, em olhos vivos, em pratos limpos. Deus irá mostrar o que você recebeu e o que você não quis aceitar. Né? E o que acontece com essa igreja aqui, se a gente for entrar desde a primeira carta, a segunda carta, irmãos, é uma vastidão de informações que a gente precisa adquirir para poder chegar no céu. A igreja de Corinto, ela é um exemplo de informações para que a gente não faça igual. Não faça igual. E tudo que tem hoje, nas igrejas de hoje, tem aqui, na igreja de Corinto. Uma igreja totalmente, como dizer assim, uma igreja muito avivada, porém uma igreja muito problemática. Né? Por isso que eu tenho muito cuidado, irmãos. É muito fogo, é muito movimento, é muito papapá, é muita coisa. Cuidado. Porque nem sempre Deus está no fogo. Né? Tem fogo que Deus não está. A Bíblia diz que os filhos de Arão pegaram o fogo e foram acender o incensário dentro da tenda do tabernáculo. Só que aquele fogo era estranho. Sabe o que Deus fez? Deus matou os dois, irmãos. Fogo estranho dentro do altar. Infelizmente, tem fogo estranho no altar. E a gente tem que ter cuidado com esses fogos estranhos. Né? E muitas vezes alguém não está morrendo assim, instantaneamente, mas está morrendo aos poucos e não está percebendo. Vai morrendo aos poucos e não está percebendo. Mais na frente nós vemos que Elias estava dentro da caverna e diz a Bíblia que veio de repente um fogo. E a Bíblia é clara em dizer, Deus não estava no fogo. Então, devemos ter cuidado com os tipos de fogo que a gente está recebendo por aí. Tá certo? Porque o fogo de Deus, ele conserva. O fogo de Deus, ele prova. O fogo de Deus, ele revela. O fogo de Deus não traz confusão. Amém? Então, que Deus nos ajude. Não vamos nos estender mais, porque é muitas informações. Mas medite no capítulo 1 de 1 Coríntios em diante, e é onde nós lemos o versículo 3, capítulo 3, onde você vai ver o rolo ser desvendado. Nós vamos ver também o apóstolo Paulo instruindo a igreja sobre a Santa Ceia. Ele diz assim, ele diz assim, o que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. A palavra está no futuro, irmãos. Ou está no passado. Disse, eu já ensinei a vocês que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele repete tudo de novo, irmãos. Infelizmente tem um crente que quanto mais você ensina, mais não entra na cabeça. Né? Não adquire aquela informação. E Paulo vai falar sobre a ceia também, rapaz. Eu já disse isso a vocês, mas vou dizer de novo. Que Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e o cálice e tal. Por quê? Porque o povo, se você voltar nos versículos atrás, você vai ver que o povo não respeitava
não respeitava a Santa Ceia, o momento solene da Santa Ceia, né? É até ponto que Paulo fala assim, aquele que bebe indignamente será réu do corpo de Cristo. A palavra indignamente ali não está, como dizer assim, situada literalmente a digno, porque se nós formos observar, nenhum de nós somos dignos de rodear a mesa do Senhor. Porque para estar diante da mesa do Senhor tem que estar em perfeição, em santidade, em perfeita comunhão. E nós não alcançamos esse clímax de perfeita comunhão. Nós não temos condição de alcançar um clímax de uma santidade perfeita. Então, a palavra dignamente ali está falando assim, que de uma forma consciente. Se você for para a linguagem NVI ou a linguagem de hoje, vai ver assim, que cada um coma desse pão e beba desse vinho de forma consciente, né? Sabendo, julgando para que não seja réu do corpo do Senhor, né? Você saber o que está fazendo ali. A gente não é digno de estar ceando, mas estamos ali fazendo uma ordenança que Jesus mandou, que Jesus pediu, e temos a consciência, irmãos, que precisamos estar em comunhão com Ele ali. E nós vemos que a guerra de Corinto não tinha consciência. Eles misturavam a ceia com a festa e embriagava-se, ia lá meter a mão no pão e tomava o vinho de uma coisa sem nenhum compromisso com Deus. Então entenda, aquela palavra ali, indignamente, não quer dizer que seja digno, porque nenhum crente é digno. Nós não somos dignos. A palavra dignidade ela é muito mais do que somente uma simples palavras. Mas a palavra digno ali, naquele contexto original, ele quer dizer que nós devemos tomar a ceia de uma forma consciente. Saber, né, o que estamos fazendo. Não sei se aqui nesse texto aqui, nessa Bíblia aqui, tem desta forma, né, mudando essa versão aqui. Pronto, tem aqui. Capítulo 11, né, que é a linguagem de hoje, na Bíblia, os irmãos conhecem, chamada King James, né? Ela diz o seguinte, capítulo 11 de 1 de Coríntios, versículo de número 29, diz assim: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. A linguagem corrigida, que eu também tenho aqui, eu vou ler só para você ver que é o mesmo texto. 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo número 28, diz assim, portanto, 27, né? Perdão, 27. Vou ler aqui o 27 e vou ler também ali como é que se diz? Vou ler aqui o 27 aqui e vou ler aqui também o 27 aqui assim. Portanto, por esse motivo, quem come o pão ou bebe do cálice de forma inconsciente será culpado de pecar contra o corpo do sangue do Senhor. Aqui diz assim, portanto, qualquer que come e bebe, versículo de número 27. Aqui. Portanto, qualquer que come e bebe come este pão e bebe esse vinho do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Ou seja, tomar o pão, beber o cálice, comer o pão e beber o cálice inconsciente, sem dar um valor do que ele realmente merece, você será culpado do corpo de Cristo. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer as coisas conscientes. Né? Um culto é um culto racional. Né? Nós possamos servir a Deus de uma forma racional. Sabemos que o nosso Deus, Ele tem investido para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique na paz.